tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula de História. Hoje nós vamos dar início a um novo capítulo, que é o capítulo 11. E o capítulo tem como título As Cidades e a Passagem do Tempo. Com certeza, conforme você vai andando aqui na cidade de Curitiba mesmo, você consegue perceber que existem alguns prédios, algumas partes da cidade que elas permanecem, elas foram mantidas. Nós conversamos faz um tempo atrás sobre o centro da cidade e a importância que esse centro da cidade tem, porque normalmente o centro da cidade é onde a cidade começou, onde teve início então a cidade. E aqui na cidade de Curitiba tem um projeto bem especial que tem esse intuito de proteger, manter, então, os prédios antigos. E quando a gente fala sobre as cidades e a passagem do tempo, nós temos que entender que as cidades foram construídas. Nós trabalhamos isso no capítulo passado, através da colonização aqui no nosso país. Mas mesmo existindo a colonização, ainda existiu a passagem do tempo, novas tecnologias foram criadas e prédios foram colocados em locais da cidade, fazendo com que os prédios antigos fossem um pouco modificados, alguns foram retirados, mas temos ainda prédios que permanecem até hoje. Aqui, por exemplo, nós temos então uma praça que é conhecida por todos, que é a Praça Tiradentes, que nós temos lá uma igreja central, e temos uma praça assim que ainda é mantida. Lógico que passou por reformas, hoje ela está bem melhor do que era antigamente, mas mesmo assim, algumas construções antigas elas permanecem, ainda que o tempo vai passando, não é mesmo? E a igreja que se encontra lá na Praça Tiradentes é a igreja, vou ler aqui para você, para não errar nenhuma palavrinha. A Catedral Basílica Menor, Senhora da Luz dos Pinhais. Esse é o nome da igreja que fica então ali. E é uma igreja muito conhecida. E se você observar, você passar depois de ver essa aula por lá, você vai perceber que existem vários prédios ao redor. E é engraçado porque você vê então uma construção que é antiga e que permaneceu, e ao mesmo tempo você vê construções novas que tem no centro da nossa cidade. E isso é engraçado porque por mais que o tempo passou, ainda existem construções que foram mantidas. Isso é muito importante porque nós conseguimos então visualizar a história de tudo que aconteceu no nosso passado e ainda assim conviver com o futuro, que são os prédios. No seu livro, na página de número 67 e 68, apresentam algumas construções que são antigas e ainda são mantidas em algumas cidades. Nós agora vamos conversar um pouquinho sobre elas, então acompanhe. Esta é a igreja de São Francisco de Assis, localizada em Ouro Preto, Minas Gerais. Grande parte do patrimônio arquitetônico da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, permanece preservada. As igrejas cristãs estão presentes tanto em Ouro Preto quanto na maioria das cidades brasileiras. Os templos católicos representam a forte religiosidade trazida pelos portugueses ao Brasil durante o período colonial. Como já falamos anteriormente, quando se formava uma pequena vila, então era construída uma capela no centro do povoado, como demonstração da devoção religiosa. E a partir disso, então, nós tínhamos a igreja central, que era o centro da cidade, e nós tínhamos casas que eram próximas à região, que era onde os moradores moravam. Você pode visualizar aí os arredores da igreja Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto. Como falado anteriormente, igrejas antigas também se misturam ao cenário moderno em municípios brasileiros. Um exemplo disso é a Igreja Nossa Senhora da Candelária, na cidade de Rio de Janeiro. A igreja foi inaugurada em 1898. Ela permanece em pé até hoje, por mais que existam prédios ao seu redor. Nós temos também, como exemplo, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, na cidade de São Paulo. Ela foi inaugurada em 1906 e mesmo assim ela continua em pé e funcionando normalmente.
É muito bom ver, conhecer essas igrejas, saber que nós temos então uma bagagem que veio a nós por conta da nossa colonização. E se hoje essas igrejas estão em pé, é por conta da colonização que nós recebemos, a importância de uma igreja que então os portugueses trouxeram para nós e elas permanecem até hoje então na nossa cidade. Todas essas igrejas, elas foram construídas, então, com base na época que elas foram realmente feitas. A arquitetura delas, o desenho, a cor, tudo isso foi feito conforme a época que ela foi construída. Como você pode ver, é totalmente diferente. A igreja que nós encontramos em Ouro Preto, a de São Paulo e a do Rio de Janeiro, elas têm características peculiares. E quando você olha essas igrejas mais antigas, você pode perceber que cada uma foi construída em uma época diferente e tem características diferentes uma da outra. E com isso, a gente aprende com cada forma diferente que nós conseguimos ver então das igrejas. Espero que tenha gostado dessa aula. Agora você deve realizar os exercícios da página de número 68. E a gente se vê na próxima aula. Tchau pra você. Beijos!